Olá, meu querido estudante, estamos juntos mais uma vez, iniciando mais uma jornada rumo ao Enem 2024. Eu sou a professora Adelina Azevedo, eu sou professora de Química e, nesse primeiro momento, a gente vai discutir as transformações dos materiais, mas antes da gente começar especificamente a resolver algumas questões, vamos para algumas orientações. Lembrando que o Enem, ele requer o conhecimento de todo o ensino médio. Às vezes você não fez o ensino médio daqueles mais aplicados. Às vezes você teve problemas no percurso do seu percurso escolar, ou mesmo, às vezes você já saiu há muito tempo da escola e está firme no propósito de acessar uma faculdade, o seu tão sonhado curso superior no final de 2024. Então, algumas dicas, algumas considerações. O Enem, ele é elaborado em cima de uma matriz de referência. Essa matriz ela é utilizada tanto para a elaboração das questões, quanto para o estudante preparar sua rotina de estudo e também para a correção da prova. Essa matriz, ela geralmente é dividida em competências e habilidades, 30 habilidades na área de ciências da natureza. E aí, ao longo desse primeiro bimestre, nós vamos trabalhar com a seguinte competência, que é a competência 3. E aí eu vou te fazer essa pergunta. Você consegue identificar intervenções que resultam em degradação ou impactos ambientais associados a instrumentos tecnológicos e associados a processos produtivos e sociais? Vou repetir a pergunta. Competência 3. Você consegue identificar intervenções que resultam ou que têm como consequências intervenções e degradação ambiental, associando isso a processos produtivos e sociais e a instrumentos tecnológicos? Essa é uma das coisas que você precisa saber para você se dar bem na prova do Enem. Essa é a competência número 3 da área de ciências da natureza. Na verdade, a área de ciências da natureza. E aí, ao longo desse primeiro bimestre, a gente programou 6 aulas, onde você vai desenvolver as 4 habilidades que estão dentro dessa competência. E aí a gente vai falar das transformações dos materiais, reciclagem dos materiais, propriedades dos materiais, mudança de estado dos materiais, separação dos materiais e metais e ligações metálicas. Isso tudo com o propósito de que você desenvolva uma das 4 habilidades necessárias àquela competência. Que habilidade é essa? Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos envolvidos neles. Nesse caso, como o componente curricular é de Química, a gente vai ter mais questões que envolvem os processos químicos. É lógico que em Biologia, processos biológicos. Em Física, processos físicos. Então, nessa primeira etapa, o que é etapa? São fases de processo, tá? Então, nessa primeira aula, nós vamos começar com essa questão. Em uma indústria, o controle da dureza da água é importante
quando ela é utilizada em caldeiras, uma vez que sais pouco solúveis formados a partir de sulfatos e carbonatos podem acumular-se no interior das tubulações, causando obstruções. Para avaliar a água utilizada nessa indústria, foram realizados testes de qualidade que consideram os seguintes parâmetros. Aí aqui a gente tem os parâmetros: cálcio, cloreto, turbidez, coliformes coliformes totais, sólidos sedimentáveis. E a pergunta é: qual teste deve ser considerado para controlar a formação desse tipo de obstrução? Uma das coisas que você precisa estar atento nas questões do Enem é o texto. Esse texto ele não é pretexto. Ele vai trazer informações que você vai fazer uso dela para localizar a única alternativa correta. Nesse caso, nessa questão aqui, por exemplo, fala de sais de água dura. E o que é água dura? É uma água, a substância água é uma substância pura, só tem hidrogênio e oxigênio na sua estrutura. Só que o que nós conhecemos como água, de maneira em geral, é uma mistura. E entre essa mistura, existem diferentes materiais na forma de íons dissolvidos. Esses íons, eles são dissolvidos, surgem na água a partir da dissolução de sais. Sais obtidos, no contato da água com o solo, com os depósitos subterrâneos ou mesmo de maneira artificial nas estações de tratamento. Então, essa questão, ela fala aqui no início, sulfatos e carbonatos. O que são sulfatos e o que são carbonatos? Sulfatos são sais que têm como íon o SO4 2-, que é esse caso aqui, ó. Aqui eu tenho um carbonato e um sulfato. Isso aqui, ó. Todos os sulfatos são insolúveis? Não. Aí é aquele componente curricular que você geralmente está no primeiro ou segundo ano do ensino médio, que é quando você aprende funções inorgânicas e solubilidade dos sais. Ok, tem muitos anos que eu fiz o segundo ano do ensino médio, ou então quando eu estudei isso, eu não lembro mais. Bom, então nós temos uma situação, vou te dar uma dica aqui, ó. Consulte tabelas que apresentam a solubilidade dos sais, resolvam questões que requerem esse conhecimento, porque você automaticamente vai começar a memorizar que todos os sais que têm metal cátion como metais alcalinos, primeira família da tabela periódica, são solúveis. Todos os sais contendo esses ânions aqui também são solúveis. Todos os cloretos são solúveis, exceto quando estiver com esses cátions aqui. Todos os sulfatos são solúveis, exceto quando tiver chumbo, cálcio, estrôncio. Então aqui percebam que a gente já tem a resposta da questão. No primeiro teste, você já verifica. Na água tem na água a presença de sulfatos e carbonatos. O texto fala isso. Então, aí já descarta essas outras etapas da análise. Aí apresenta aqui, ó, o cálcio, que mostra que se tem sulfato combinado com cálcio, você vai ter um sal insolúvel. Aí você olha o seguinte, cloreto. Os cloretos são o quê? Solúveis. Pronto, matou a questão. A alternativa correta aqui vai ser a alternativa A. Agora vamos para outra questão. Hoje em dia não é raro encontrar sacolas plásticas preenchidas com apenas 1 ou 2 produtos. E não só no supermercado.
da padaria à farmácia, o consumidor está sempre diante de uma sacola, mesmo que ela não seja tão necessária assim. A cada mês, cerca de 1,5 bilhão de sacolas são consumidas no Brasil. Isso significa 50 milhões por dia e 18 bilhões ao ano. Não é à toa, portanto, que o uso indiscriminado de sacolas virou um dos alvos preferidos dos ambientalistas. Tá repetindo a frase. Aí a opção, né? Os ambientalistas consideram o uso excessivo de sacolas plásticas um risco ambiental, pois, vamos aqui, vamos pensar na intervenção que resulta em degradação ambiental, que foi a pergunta que eu fiz no início dessa aula, que é a tecnologia da criação das sacolas, que levam de 400 a 1000 anos para serem degradadas. Não precisa nem de você ser ambientalista para você ver que o quantitativo no cotidiano de sacolas plásticas que são utilizadas, quando a gente está no supermercado, tem gente que coloca uma única coisinha pequenininha na sacola. Tem gente que leva muita sacola com muito pouca coisa. Lembre-se que esse objeto ele vai levar entre 400 a 1000 anos para ser destruído. Enquanto isso, ele vai estar na natureza, em alguns casos, acumulando água para resultar nas crises, nas epidemias de dengue que a gente está submetido a ela atualmente, e em outros fatores, poluir oceanos, animais igual os ruminantes, as vacas, cavalos comem e têm problemas intestinais, às vezes até morrem. Então, mas nessa situação específica que você vai olhar o seguinte, risco ambiental e ambientalista. O que os ambientalistas defendem? O meio ambiente. Então, você não pode a preservação ambiental. Aí você tem que ficar esperto, porque todas as alternativas do Enem, elas vão trazer, elas serão plausíveis de respostas, de acordo com o nível de conhecimento da pessoa. Ela não vai trazer nenhuma questão absurda ou que sai totalmente fora, mas possíveis respostas que a pessoa daria conforme o grau de conhecimento dessa pessoa. Então, vamos lá. A primeira questão, o uso de materiais descartáveis incrementa o consumo. Os ambientalistas não são contra o consumo, eles são contra o que se faz com essas sacolas posteriormente. E como esse consumo ocorre. O plástico é derivado do petróleo, recurso natural escasso. É verdade, o plástico é um derivado do petróleo. O petróleo ele pode se tornar um recurso escasso, mas ainda não é. As sacolas se transformam em lixo de difícil decomposição. Aqui, essa questão é a que mata ela é a mais adequada para o texto e para o que se pede, que é a preocupação dos ambientalistas, que é a questão da transformação dessa sacola em lixo e o que essa sacola vai causar no meio ambiente. Riscos de contaminação do solo e subsolo por gases tóxicos aumenta. Aí é quando tem queima. O consumo de produtos industrializados é estimulado em detrimento dos produtos artesanais. Olha, na sociedade que nós vivemos não tem como utilizar somente produto artesanal. É necessário os processos de industrialização e a gente sabe disso. Então, fechamos com a alternativa letra C. Agora vamos para o Enem 2020, que é o Enem que fala da química verde. Química verde, nas últimas questões do Enem, tem caído questões que envolvem. E a química verde é um processo, vou até vir aqui, ó, a química verde um ramo da química recente, criado em 1962, que é uma metodologia que propõe o quê? Princípios e procedimentos para minimizar ou erradicar o uso ou a geração de substâncias nocivas nos processos de criação, fabricação
e aplicação de produtos químicos. Eu não vou passar todo o tempo dessa aula falando desses princípios, mas eles estão aqui dos slides e é importante que você, no seu estudo, você dê uma lida nesses princípios e compreenda quais são eles. Então, a prevenção, eficiência atômica, síntese segura, desenvolvimento de produtos seguros, uso de solventes e auxiliares seguros, busca de eficiência energética, uso de fontes de matéria-prima renovável, evitar a formação de derivados, ou seja, os subprodutos, a catálise é defendida, produtos degradáveis, análise em tempo real para prevenção de poluição, ou seja, a prevenção, e a química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes. Aí vamos então na questão. Já apresentei os princípios da química verde, já pedi você que faça um estudo sobre o que é a química verde e faça um esqueminha aqui, quais são esses princípios. Aí já te ajuda bastante. Então, a questão está aqui, ó. A química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes que transformam a maior parte dos reagentes em produto de forma mais rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes, que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos, e que não utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Veja bem, aqui nessa primeira parte do texto já está apresentando os princípios da química verde que você precisa lançar mão para você encontrar a alternativa correta nas questões. É só você voltar e identificar quais são esses princípios que aparecem aqui para você analisar cada uma das alternativas. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por... Aí a gente tem as alternativas. Primeira alternativa, qual o princípio que não segue? Segue um dos princípios, olha aqui. Três reagentes e um único produto. A formação de coprodutos precisa ser evitada. Mas ele ocorre em altas temperaturas. Ocorrer em altas temperaturas requer gastar muita energia, porque precisa de equipamentos sofisticados, ou seja, altas pressões, desculpa, acho que eu falei foi temperatura. Então, esse já tem o porém. A letra B também tem três reagentes, lembrando que reagente é o que está no primeiro membro, formando um único produto, mas nós temos um porém. A reação ela é fortemente endotérmica, então ela vai precisar de energia para ela ocorrer, e energia é caro. Questão letra C. Também um único produto, mas ela ocorre com o uso de solventes orgânicos. É só você lembrar que solventes orgânicos, depois de utilizados, o que ele vai causar no meio ambiente? Lembre-se que em laboratório de química, os solventes orgânicos, eles têm uma caveirinha, como símbolo, indicando perigo para os seres vivos. Aí vamos para a alternativa D. A alternativa D, ela é a reação que ocorre em mais de uma fase, então ela está contra o princípio da química verde. Aí a gente chega no final, que é o quê? A catálise. Na verdade aqui, ó, é um traço, tá escrito um tracinho 2, mas isso aqui é meio. Então é uma reação catalisada. Por que essa reação ela é importante? Uma reação catalisada é importante, além dela ocorrer rápida, o catalisador, ele ainda é absorvido no final. Então, aqui nós temos a alternativa correta, que vai ser a letra E. Essa alternativa aqui. Já está consertado? E então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre as etapas em processo de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem dos materiais e alguns princípios da química verde. Já na próxima aula, a gente vai continuar na habilidade 8, em busca do desenvolvimento da competência 3, que é identificar intervenções que resultam, que tem como consequência degradação ou conservação
ou impacto ambiental, o impacto ambiental através de processos produtivos e sociais e instrumentos tecnológicos. Aqui a gente está as referências utilizadas na elaboração dessa aula. O meu muito obrigada e aguardo vocês até a próxima.